Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vindo aqui mais uma vez trazer para vocês esse assunto tão falado que é o trombolismo venoso, né? Não especificamente TVP, não especificamente tromboflebite, não especificamente embolia pulmonar, mas todo o trombolismo venoso em si. Eu sou o Dr. Thiago Mello, cirurgião vascular, cirurgião geral, membro da diretoria nacional da SBACV, Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia, e professor da medicina fácil. Bom, falando em trombolismo venoso, tá? A trombose venosa profunda, o que é isso? É a presença de um conteúdo sólido na luz de um vaso venoso, tá? Quando eu falo de tromboembolismo venoso, eu estou amplificando isso, saindo só da profunda, podendo ir para a superficial, como posso ir para um vaso pulmonar, e não simplesmente se ater numa veia profunda. Tá? Então, existe uma enormidade de doenças que fazem parte da trombose venosa, dentre elas a tromboflebite, a trombose pulmonar e o trombolismo venoso profundo, a trombose venosa profunda. Bom, a doença é extremamente prevalente. A gente acaba, às vezes, até não dando o total interesse, tá? E total é, atenção do que um TEV deveria ter, né? Quando a gente pega que a gente tem de 50 a 200 casos a cada 100 mil habitantes por ano, acaba sendo uma prevalência muito alta e não temos tantas ações governamentais em cima disso, desde sempre, em cima tanto da prevenção quanto do tratamento do trombolismo venoso. Né? É uma condição idiopática, em 20% dos casos em média, e óbvio que quanto mais proximal e sintomática, maior o risco associado de embolia pulmonar. Bom, a gente tem que entender a dinâmica do TEP, porque não é simplesmente coagulou no sangue dentro da artéria pulmonar. Não é assim que funciona, tá? É um deslocamento de trombo e para isso a gente tem que ter noção da dinâmica desse deslocamento. A gente tem que saber fisiologia, a gente tem que saber anatomia, porque senão a gente não consegue entender. 10% de mortalidade quando tem uma embolia pulmonar sintomática, isso é muito sério, tá? Isso é um valor alto, quer dizer que tem 1 a cada 10 pessoas vai evoluir para óbito. E uma recorrência de 10% aos 6 meses, mesmo com anticoagulação. Então, você vê o quanto que é importante. Primeira coisa que a gente tem que saber, não tem trombose quem quer, tem quem pode. A gente tem que ter o porquê ter trombose. Não é simplesmente, eu fiz trombose por aquilo, não. E para você poder, você tem que alterar alguma coisa dessa tríade, que é a famosa tríade Visual, tá? Que é uma lesão endotelial ou trauma, que o trauma pode ser uma lesão endotelial, sim, uma estase ou um estado de hipercoagulabilidade. Eu tenho que ter lesão em algum desses tripé, em alguma parte desse tripé, para poder evoluir para um evento trombótico. Lógico que tendência trombótica familiar entra em hipercoagulabilidade e a gente tem que entender que o nosso organismo vive em homeostase. Então, estando em homeostase, a gente tem que entender que existe uma guerra diária entre fatores trombóticos e fatores antitrombóticos. E ficam naquela guerra diária. Não é simplesmente uma linearidade. Não é linear a coisa. Então, quando a gente pende para um lado, quando eu acabo pendendo para o lado da trombofilia, no caso de alguma alteração na tríade Visual, eu desbalanceio e acabo deixando o paciente no estado trombofílico, tá? Então, por isso não tem trombose quem quer, tem quem pode. Então, sempre levando em consideração a lesão inicial, a primeira formação, sempre no local de maior estase, que é onde? Atrás das válvulas. Atrás das válvulas venosas, com certeza, onde a gente começa sempre a ter uma matriz e a partir dessa matriz começa a ter uma nova agregação. Bom, fatores de risco associados ao trombolismo venoso, inúmeros. Eu quero deixar bem claro que reposição hormonal e contraceptivos com base de estrógeno estão sim entre fatores associados ao TEV.
tá? Se a gente não pode ser leviano e dizer que não está. Ah, mas então por que passa? Bom, porque realmente interfere um pouco e a parcela de mulher que acaba evoluindo para trombose venosa profunda em uso de anticoncepcional é muito baixa, tá? Normalmente eles são associados de baixa dosagem, mas existe associação sim. Existem alguns fatores de risco que são adquiridos, como idade, neoplasia, história prévia de TEP. As colagenoses e doenças autoimunes, elas são genéticas, então, normalmente elas aparecem em algum momento da vida, mas você provavelmente já tinha predisposição para aquilo acontecer. Tá? Existem os fatores de risco transitório, como uma cirurgia recente, eu tenho trauma e imobilização. Eu tenho traumatismo, trauma e possível imobilização. Gravidez e puerpério, contracepção oral, substituição hormonal, imobilização prolongada. Isso aqui tudo é transitório, quer dizer que são coisas que eu consigo mexer e tirar o paciente do estado trombofílico. Diferente de idade, neoplasia, história prévia, que não tem o que fazer, infelizmente. Quando que eu levo em consideração ao ponto, né, de ter que investigar essa trombose e ver se ela realmente ela é hereditária ou não? Quando eu tenho um episódio inexplicado de TVP, o paciente não tinha imobilização, não tinha trauma, não fez cirurgia, não usa hormônios, simplesmente apareceu trombose. Tá? Idade jovem, paciente jovem não é para estar tendo trombose. História familiar positiva, a mãe teve, a irmã teve, o paciente teve, então liga a antena. Caráter recorrente, 2, 3 vezes, 3, 4 episódios de trombose, abre a antenazinha porque realmente tem alguma coisa alterada com esse paciente. E localizações atípicas, normalmente, lógico, pela estase, acaba sendo em membros inferiores as tromboses, tá? Mas você pode ter em membro superior, você pode ter pélvica, em órgãos, e você vai ter que investigar. Então, pode ser uma deficiência de antitrombina, proteína C, proteína S, resistência à proteína C ativada, fator 5 de Leiden é o mais comum de longe, mutação do gene da protrombina e hiperhomocisteínemia. Quando eu levo em consideração os sinais e sintomas, eu tenho que levar em consideração esses 3 primeiros. Dor, edema e empastamento. Batem quase 80% de prevalência. Então, assim, a maioria dos pacientes vão chegar exatamente com essa queixa: dor, edema e empastamento de panturrilha. Lembrando que existe uma boa parte das tromboses que não são em membros inferiores, tá? Falando quando está em membro inferior. Palpação dolorosa, principalmente quando eu tenho uma tromboflebite, porque é um vaso especial, aí eu consigo ver aquele vaso trombosado e a palpação dolorosa. Associada a dor no trajeto venoso, Roma, sinal de Romas positivo, e a cianose no membro em 17%, ainda bem, porque se fosse mais, realmente tinha uma quantidade boa de complicações pós-trombose. Eu posso ter circulação colateral. Por quê? Porque simplesmente o sangue não está fluindo de volta. Eu tenho uma obstrução de algum vaso axial importante dessa perna. E o sangue tem que drenar. Ele vai drenar por onde? Se eu tenho uma situação normal de 90% de drenagem no sistema profundo, a partir do momento que eu tenho uma trombose desse sistema profundo, eu tenho que drenar para o superficial. Eu vou fazer o quê? Aumento da circulação, aumento do colateral, aumento da temperatura. Impotência funcional, esse membro vai ficar extremamente inchado, associado à dor. Tá? Esse quadrinho aqui do Fogo da Madrugada, o pessoal é bem inteligente mesmo, bem legal, e levam tudo com uma certa dose de alegria pra gente, né? Então ele mostra bem aqui, ó, tem uma obstrução numa veia poplítea, tá? Então automaticamente o sangue não passa, não sobe para a veia femoral. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir na colateral. Então eu tenho circulação colateral. Automaticamente eu edemacio a perna, eu tenho assimetria em relação ao membro contralateral. Automaticamente eu tenho empastamento da panturrilha. Então eu vou ter dor, edema, empastamento da panturrilha e, a depender, cianose. E como eu vou suspeitar o diagnóstico, a gente vai encaixar dentro dos critérios de Wells e a gente vai ver dentro do algoritmo se vale a pena o dedímero, ultrassonografia ou flebografia. Tá? Agora, quais são as complicações dentro de uma trombose? Eu tenho complicações agudas e complicações crônicas. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre complicações. Exame físico. Sinal de Romas. Como é que é o sinal de Romas? Eu faço uma dorsoflexão passiva do pé e eu tenho dor na panturrilha, porque eu estou simplesmente esticando, comprimindo a panturrilha, tá? Sinal da bandeira. A panturrilha tem que estar flácida normalmente. Então, se eu tenho o sinal da bandeira
positivo, o paciente está normal. Negativo, está rígida a panturrilha, eu não tenho mais mobilidade. Então, sinal de bandeira negativo, possível presença de trombose. Sinal de Bancroft, eu faço a palpação, a compressão da panturrilha contra a estrutura óssea da tíbia e o paciente sente dor pela inflamação local. Tá? Então, voltando às complicações, eu tenho essas complicações a curto e a longo prazo. Quando eu falo em curto prazo, lógico que a complicação maior é um trombo desse se deslocar, ir para o pulmão e fazer uma embolia pulmonar. Lembrando que a gente pode ter embolias paradoxísticas. Eu posso ter até AVCI nesse paciente. O que eu preciso? De uma comunicação interatrial ou interventricular. Aí o trombo passa do lado direito para o lado esquerdo do coração. Infelizmente, ele vira um trombo arterial. Tá? E crônica. Voltando naquele slide do Fogart, a gente lembra que se está obstruído, ou eu recanalizo e acabo comendo essa válvula e eu faço uma coluna de pressão grande, gerando estase e associado varizes, ou simplesmente isso aqui vai ficar obstruído e eu vou ter uma circulação colateral para poder drenar. Então, de qualquer forma, eu tenho uma coisa chamada síndrome pós-trombótica, que é insuficiência venosa crônica pós-trombose venosa profunda. Outras complicações, as flegmásias, a cerúlia dolens e albans dolens. O que é a cerúlia? Eu tenho uma congestão intensa venosa e eu já começo a ter comprometimento arterial desse membro, mas o membro ainda é viável. A flegmásia albans já é um comprometimento arterial provavelmente irreversível, infelizmente o paciente vai evoluir para amputação do membro. Uma flegmásia cerúlea, tá? Mostrando uma complicação aguda, e uma síndrome pós-trombótica associada a uma úlcera venosa, uma complicação crônica de uma trombose venosa profunda. Bom, como que a gente vai fazer? A gente tem exame clínico, exames complementares, dedímero, ecodoppler, flebografia, tomografia e ressonância. Eu vou sair pedindo na doida? Não, existe uma coisa chamada critérios de Wells. Então, eu vou pegar todos os exames e encaixar aqui dentro dos critérios de Wells. Tá? Eu vou pontuar o paciente dentro dos critérios e eu vou avaliar se o paciente tem baixo risco para TVP, intermediário risco para TVP ou alto risco para TVP. Se eu tenho um paciente de alto risco para TVP, tá? Eu vou fazer uma ecografia, um exame de imagem, eu vou avaliar esse paciente. Se positivo, inicio o tratamento. Não preciso de dímero, não preciso de nada. Eu tenho clínica, vi o trombo, trato o paciente. Se negativo, eu vou pedir um dedímero, porque se o dedímero vier positivo, eu vou ter que repetir a ecografia. Por quê? Porque às vezes é um trombo tão pequeno que passou despercebido. É um examinador dependente, tá? Sujeito a falhas. Se o dedímero vier negativo, tchau, infelizmente, outro diagnóstico, ou felizmente, outro diagnóstico. Agora, se eu não tenho ecografia numa TVP provável e a minha ecografia for demorar mais de 4 horas, eu inicio o tratamento anticoagulante. Eu tenho que impedir que esse paciente evolua para embolia pulmonar. Agora, quando eu tenho um score de Wells mostrando uma não probabilidade de TVP, eu vou pedir o quê? O dedímero do paciente. Se negativo, TVP excluído, infelizmente, a gente tem que passar para outros rumos. Se der positivo, a gente vai passar para a ecografia. Se positivo, tratamento de coagulante. Se negativo, esse dedímero está errado, o diagnóstico alternativo deve ser avaliado. Bom, lógico que a evolução do trombo depende do que a gente usou para tratar o paciente e a resposta do organismo. Se eu faço uma trombólise, provavelmente eu vou ter feito uma lise desse trombo. Se eu faço uma anticoagulação, eu estou sujeito a uma lise endógena, né? Porque o medicamento não vai fazer isso, tá? E automaticamente eu dependo da resposta do paciente. Lembrando que eu tenho quando eu uso medidas farmacomecânicas para recanalizar, eu tenho uma efetividade maior que 80%, quando há necessidade de recanalizar aquele vaso para poder salvar o membro. Tá? Bom, então como é que funciona a embolia pulmonar? Mostrando para vocês nesse vídeo. A gente tem um trombo sendo formado atrás da válvula. Esse trombo desprende um pedaço, um fragmento. Ele viaja pela cava inferior, vai até o
lado direito do coração e acaba fazendo um infarto pulmonar associado. Tá? Então, aqui mostrando a mesma coisa, eu tenho um fragmento que vai para a câmara direita e vai para a artéria pulmonar, onde vai fazer um infarto da artéria pulmonar. Tá? Então, a embolia pulmonar, por si só, é potencialmente fatal. Lembra que 10% das sintomáticas acabam evoluindo para óbito. Né? E pode ser uma morte súbita, porque o paciente está em hipóxia chante. Né? Então, 15%, 10%, 15% acaba sofrendo uma morte precoce. A gente tem que estar muito esperto esse diagnóstico. Tá? A gente pode falhar muito, porque você vê que tem alguns diagnósticos que não são muito específicos. De qualquer forma, semelhante a TVP, às vezes a embolia pulmonar é assintomática. Então, acontece que passa-se direto, a gente não vê essa embolia pulmonar e acaba perdendo o time com esse paciente. Tá? Então, quais são os sinais e sintomas mais frequentes? Dispneia, dor torácica pleurítica, tosse. Tá? Isso aí é típico. Aí eu tenho dor torácica reto-external, febre, hemoptise, síncope, dor unilateral na perna, eu posso ter sintomas de TVP associado, tá? E lembrando o seguinte, que 80% dos pacientes com embolia pulmonar apresentam sinais de TVP. Então, quando você avaliar o paciente, você tem que avaliar o paciente como um todo e não simplesmente a parte pulmonar ou simplesmente a parte de membro. E qual a relação entre a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar? 90% dos trombos vêm dos trombos que fazem embolia pulmonar são oriundos das veias do sistema profundo de membros inferiores. O restante pélvico, membro superior, mas muito baixa, né? 10% só do resto do corpo, 90% acaba sendo em pernas, em membros inferiores. Quanto mais distal for essa trombose, no caso de poplíteo distal, menor o risco de embolia pulmonar, tá? Pelo tamanho do fragmento, pela massa muscular que está bombeando aquele fragmento, tá? Então, assim, acabou que teve um estudo mostrando que em autópsias, 83% dos pacientes com embolia pulmonar eram portadores de TVP. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Sendo que só 19, 20% manifestaram essa alteração. Então, quer dizer que eu posso ter uma trombose venosa inespecífica em membro, por isso que a gente está esperto em sinais e sintomas de TVP, associado a sinais e sintomas de embolia pulmonar, porque às vezes não é tão fácil fazer diagnóstico. E quais são as consequências pulmonares dessa embolia? Que é da saturação de oxigênio e hipoxemia. Desequilíbrio entre ventilação e perfusão pulmonar, isso aí é o principal, é o que mata o paciente. Se o êmbolo for grande, ele pode fazer um tromboencefalo e simplesmente fazer morte súbita no paciente, tá? E tem que entender que se eu faço um infarto da artéria pulmonar, eu faço um shunt, eu não vou fazer uma perfusão, uma oxigenação sanguínea naquela área. Aquela área é a área morta. Eu não oxigênio sangue naquela área. Então, o que acontece? Eu vou ter um shunt. Então, no pulmão normal, na artéria normal, eu tenho a oxigenação, uma artéria com TEP, eu só vou ter oxigenação de algumas áreas. Existe também o score de Wells para embolia pulmonar, acredite, ainda bem, esse Wells é um menininho muito inteligente. Então, a gente vai estratificar o paciente dentro dos critérios de Wells para TEP e colocar em baixa, média ou alta probabilidade, certo? Mesma coisa, e eu vou seguir o fluxograma. A diferença é, eu vou avaliar se o paciente tem choque ou não tem choque, tá? Se o paciente não tem choque ou hipoperfusão, tá? Eu vou avaliar a probabilidade clínica de embolia pulmonar através do critério de Wells, tá? Se for elevada, eu vou fazer uma angiografia por tomografia ou uma angiotomografia. Se tiver embolia pulmonar, eu trato. Se não tiver embolia pulmonar, investigar outras causas. Se eu tenho uma baixa probabilidade, eu vou pedir o dedímero para ver se eu tenho degradação do fibrinogênio. Se eu tenho negativo, então eu tenho baixa probabilidade e não tenho fibrinogênio sendo degradado. Então, não tenho trombo. Outro tratamento. Se eu tenho positivo, aí eu passo para a angiotomografia, que se confirmado, eu trato. Se não confirmado, outro diagnóstico. Agora, se eu tenho choque ou hipoperfusão, tá? Eu vou fazer de cara a angiotomografia assim que o paciente permitir, assim que a hemodinâmica do paciente permitir, tá? Se tiver disponível, eu já vou colocar esse paciente em angiotomografia se ele estiver estável, tá? Então, eu vou fazer angiografia por tomografia. Se positiva, eu trato.
específico para embolia pulmonar. Pode ser que eu tenha que reperfundir esse pulmão, pode ser que eu tenha que fazer fibrinolítico para esse paciente, tá? Se negativa, eu vou ter que procurar outras causas de instabilidade hemodinâmica, tá? Agora, eu não tenho angiotomografia, eu vou fazer um ecocardiograma para ver se eu tenho sobrecarga de ventrículo direito. Se sim, eu vou tratar esse paciente, tá, pela clínica. Se não, eu vou procurar outras causas. Nenhum anticoagulante exerce função direta sobre o trombo. Isso é clássico, tem que ficar em cima. A gente não está dando fibrinolítico, está dando anticoagulante. Então, a dissolução é levada pelo sistema fibrinolítico endógeno. Eu vou desbalancear a balança para o lado da fibrinólise e não para o lado da trombose, tá? Então, ele inibe a continuidade do processo trombótico. Então, na questão da homeostase, trombosa, anticoagula. Trombose, anticoagula, eu vou aumentar a anticoagulação e diminuir a trombose, desbalanceio. Então, o que eu tenho para tratamento anticoagulante? Heparina não fracionada, baixo peso molecular, varfarina, novos anticoagulantes, que não se chamam mais novos anticoagulantes, se chama DOACs. Medidas gerais, necessidade de UTI, monitorização desse paciente, suporte ventilatório hemodinâmico. Lembre de tratar o paciente e não a doença, tá? E a gente pode levar, em casos especiais, o paciente a um tratamento cirúrgico? Sim, eu posso fazer trombectomia venosa, tá, nesse paciente. Eu posso fazer utilização de veia cava quando eu tenho contraindicação de anticoagulação. Eu posso fazer interrupção de veia cava se houver necessidade. E eu posso fazer o tratamento fibrinolítico, tá, que pode ser mecânico ou farmacológico. Isso é um filtro de veia cava, tá? Ele está colocado aqui como se fosse um guarda-chuva para segurar os trombos que iriam para o coração, no caso de uma necessidade de uso de filtro de veia cava. Quando que eu uso a fibrinólise? Eu posso usar até em 14 dias de evento, então é totalmente diferente do IAM e do AVC. Só que óbvio que quanto mais rápido for utilizado, melhor a resposta, né? Tem a tenecteplase, alteplase e streptokinase. A gente usa a alteplase, que é o RTPA. E as heparinas? Não fracionada, tá? A gente vai fazer a dose anticoagulante, que a gente vai fazer 18 unidades por quilo-hora, ajustando a dose do TTPA, pelo TTPA, que tem que ficar entre 1,5 a 2,5 acima do basal. O legal da heparina não fracionada é que eu tenho a protamina como antídoto que reveste 100% dela, tá? Eu tenho a heparina de baixo peso molecular, que é um inibidor direto da 10A, tá? Eu vou fazer 1 mg por quilo 12 em 12 horas, e eu tenho a protamina que reveste apenas parte, em torno de 30 a 40% da enoxaparina. Então, eu tenho que dosar antifator 10A. O que a gente faz no caso de intoxicação? Usa plasma fresco congelado para poder reverter mais rápido esse evento sangrante, tá? Eu tenho outras heparinas, como a nadroparina, a dalteparina, bemiparina e o fundaparinux, que principalmente o uso do fundaparinux quando a gente não pode usar nenhuma heparina que iniba direto o 10A. Eu tenho essa heparina endovenosa que é maravilhosa. Bom, quais são as complicações das heparinas? Hemorragia, a gente pode tentar a reversão, lógico que a gente pode usar plasma fresco, pode usar protamina, depende dela. Urticária, broncoespasmo, choque anafilático, necrose de pele, a gente tem que trocar a heparina. Osteoporose, trombocitopenia, que pode ser precoce ou tardia. A precoce é 24 horas a 48 horas pós o uso. Não tem muito significado clínico, só suspende a medicação uma semana e está resolvido. A tardia, um pouco menos prevalente, graças a Deus, né, em torno de 1% dos casos. Ela vem entre 5 a 10 dias e ela tem uma queda progressiva da plaqueta mesmo, e eu tenho que substituir a heparina de baixo peso molecular, principalmente pelo fundaparinux, tá? Bom, e os antagonistas de vitamina K? Varfarina, eu vou inibir os fatores de vitamina K dependentes, e vou esperar alcançar o INR ou RNI, que é a normatização internacional do tempo de protrombina, chegar na faixa entre 2 e 3, para poder retirar os anticoagulantes injetados, no caso da heparina. Por que isso? Interessante, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que normalmente começa com uma dose de 5 mg, mas essa dose pode chegar a 15, 20 mg. Então, tem uma labilidade muito alta na dose da varfarina. Então, ela tem uma habilidade de dose,
ela tem uma dificuldade de manejo de controle de RNI, eu tenho alteração associada a outras medicações, alimentos e tudo mais em relação à absorção e metabolismo e o transporte, que era transportado pela albumina, tá? Então, acaba aumentando minha chance de sangramento de forma absurda. Eu vou tratar de 3 a 6 meses, no caso de TEP idiopático recidivante, 6 meses a 1 ano. Bom, o que eu posso ter? Hemorragia, eu tenho que alterar a dose, ou suspender, ou entrar com plasma fresco, complexo protrombínico, fator 7 recombinante, tá? Eu posso ter alteração de pele, suspender a droga, diarreia, hepatite medicamentosa, neutropenia, plaquetopenia associada, tá? Eu tenho que evitar em paciente neoplásico em gestante, ele faz teratogênese, em paciente neoplásico eu estou aumentando demais a chance de sangramento, ele não é uma droga segura, tá? E temos a gangrena varfarînica, que é o que eu falei passado. O que é a gangrena varfarînica? O negócio é o seguinte, a gente entrou com o varfarina, né? A varfarina. E simplesmente eu tenho uma baixa mais rápida das proteínas anticoagulantes, que são a C e a S. Então, eu tenho uma baixa rápida de C e S e eu mantenho o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10 sendo inibido aos poucos. Então, eu deixo um estado trombofílico no paciente durante os primeiros 3 dias, em média, do uso da varfarina, se eu não utilizar a heparina. O que acontece com esse paciente? Ele faz eventos trombóticos de extremidades até necrose cutânea. Os DOACs, anticoagulantes orais, que são diferenciados em relação à varfarina. Quais são as vantagens? Dose fixa, anticoagulação plena após a primeira tomada, não é necessária monitorização laboratorial, não possui tanta interação medicamentosa como a varfarina e tem um risco de sangramento reduzido quando comparado à varfarina. É semelhante à da heparina, então é um risco de sangramento muito baixo, abaixo de 1%. Eu tenho uma estabilidade de droga grande, eu tenho a segurança de droga associada. Eu tenho alguns específicos, rivaroxabana eu vou falar os principais, que acaba sendo um inibidor direto da ESA, então já entra na via comum, não é via intrínseca nem via extrínseca, entra na via comum. Eu tenho o Pradaxa. O que é o Pradaxa? É um inibidor da trombina, então acaba atingindo em cima da via comum. E eu tenho a Apixaban, que é outro inibidor da ESA. Eu tenho a Edoxaban associado, eu tenho outras drogas que estão no mercado. E quando eu tenho uma TVP, um trombolisvenoso em gestante, heparina de baixo peso molecular, ponto. Sem conversa, você vai fazer heparina. Ah, doutor, mas eu vou usar 2 agulhadas por dia durante tantos meses. Vai, tem que ser isso, não tem conversa. É a única droga segura. Bom, trombose por enquanto é isso. Agora entra a parte de COVID e trombose associada a COVID. O que a gente tem? A gente sabe que COVID é uma doença basicamente inflamatória e trombótica. É uma doença que realmente ela não tem uma doença viral especificamente importante, ela tem uma doença inflamatória e trombótica associada muito importante. Então, o que a gente tem sobre isso? Primeiro, a gente tem que entender que a predisposição da trombose é na microcirculação por inflamação excessiva. Então, tem ativação plaquetária, disfunção endotelial. Então, acaba que eu deixo o paciente no estado trombofílico. Eu aumento a geração de trombina, eu diminuo a fibrinólise desse paciente, eu aumento o dedímero. E esse dedímero está associado totalmente com o prognóstico. Tá? Quanto maior o dedímero, pior é o prognóstico do paciente. Né? Quais são os locais mais comuns dos eventos trombóticos? Normalmente, os locais com maiores receptores ECA, porque acabam tendo um maior processo inflamatório, no caso rim ou pulmão, mas a trombose ela é disseminada. Você pode ter um AVC, você pode ter um IAM, você pode ter uma isquemia mesentérica, qualquer um tipo de trombose. Tá? Bom, lembrando que eu tenho uma tempestade de citocina inflamatória, tá? Essa hipóxia, ela aumenta o risco de trombose. Tá? E a gente tem que entender que a heparina não é a salvadora da pátria. Ainda não é nível de evidência 1A, tá? Mas está em todos os protocolos e a gente deve seguir, sim, com o uso dela em pacientes moderados a graves, principalmente porque ela tem efeito anti-inflamatório associado. Tá? Então, a gente vai associar esse score de ISTH, tá? Para ver se o paciente tem critério de gravidade para utilizar heparina ou não. Por quê? Porque eu tenho que entender se esse paciente tem risco maior de sangramento ou maior de fazer um processo trombótico pelo COVID. Se ele tiver um risco maior de sangramento, eu não vou entrar com anticoagulante, porque não adianta eu não deixar o paciente ser trombótico e acabar matando o paciente pelo uso de anticoagulante. Tá? Então,
Então, o primeiro estudo grande foi do professor Paulo Pelosi, tá? Ele italiano, ele recomendava a profilaxia com trombose com heparina não fracionada em pacientes moderados, tá? E ele sugeria que acima de 5.000 a gente tinha anticoagulação plena com heparina não fracionada, com a meta de deixar o TTPA entre 1,5 e 2 acima da base nos pacientes críticos. Tá? A recomendação da Sociedade de Hemostasia e Trombose acaba deixando o quê? Que pacientes com clearance maior que 30%, a gente usa baixo peso molecular, o fundoparinux, em vez da não fracionada. Clearance menor que 30%, eu acabo deixando a não fracionada. Por quê? Porque se tiver evento de sangramento, eu consigo reverter mais fácil com o uso da protamina, já que eu reverter 100%. A gente pode fazer uso de tromboprofilaxia mecânica associada, como a compressão pneumática intermitente associada, tá? E a gente pode usar isoladamente essa tromboprofilaxia mecânica quando a gente tem menos de 30.000 plaquetas ou em caso de sangramento associado ao uso dos anticoagulantes. Tá? A gente deve entrar nessa recomendação com heparina no período de internação, porém, lembrar que a doença mantém o estado trombofílico, então muitas vezes se faz necessário a ampliação do uso dessa medicação pós-alta. O paciente talvez tenha que ficar 7 a 14 dias em uso, após alta hospitalar, em uso de anticoagulante, porque ele continuará em evento trombótico. Tá? Existem basicamente 3 recomendações de dose. Existe a dose profilática de 40 mg de enoxaparina uma vez ao dia. Existe uma dose intermediária que alguns locais fazem de 40 mg de 12 em 12 horas ou 60 mg dia subcutâneo de enoxaparina. E a dose de anticoagulação plena, que acaba sendo 1 mg por quilo até 80 mg, 2 vezes por dia, que a gente pode utilizar quando? Quando a gente tem um aumento importante do dedímero, quando eu tenho evento trombótico associado, de certeza. Isso aí eu tenho que fazer anticoagulação plena. O organismo está mostrando que o paciente está trombofílico. Lembrando que eu não tenho nível de evidência 1A. Tá? No COVID, apenas o uso do corticoide tem nível de evidência 1A. Então, a gente pode fazer essa profilaxia estendida após a alta, sem problema. A gente vai avaliar cada paciente. Tá? Isso é muito off-label. Tá? E não existe cutoff de dedímero. Quando o dedímero baixar de 1.000, a gente vai suspender. Não existe. Então, realmente, é o feeling do médico mesmo. Infelizmente. Então é isso aí. Trombolismo venoso é isso. É uma matéria que eu amo de paixão. Por quê? Porque eu acredito que é uma doença extremamente prevalente, onde tem muito erro diagnóstico e muita falha diagnóstica dentro dos pronto-socorros aí da vida, e acaba o paciente evoluindo a óbito por embolia pulmonar, acaba evoluindo com a síndrome pós-trombótica, e esse paciente poderia sim ter tratado essa doença. Então, meu recado para vocês é uma frase de Jorge Paulo Lemann que eu acho fantástica, que fala que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O que quer dizer com isso? Vamos sonhar grande. Quando eu falo sonhar grande, a gente tem sempre, óbvio, ter o pé no chão, a gente não pode fazer loucura, mas a gente sempre tem que sonhar e criar metas, senão a gente nunca se transforma no que a gente queria se transformar. Fiquem com Deus.